Gostaria de parabenizar esta comunidade amada de São Dimas pela escolha deste dia do Bom Pastor para celebrar a festa e homenagear o padroeiro santo que nós todos temos diante dos olhos contemplar o Calvário, momento derradeiro de Jesus dar a vida por cada um de nós. Texto do Evangelho diz por 3 vezes de Jesus, bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Na verdade, esta identidade de Jesus como bom pastor, relacionando como aquele que enfrenta a morte de forma vitoriosa, é para nós um convite de conversão do nosso coração. Primeiro que experimentou fisicamente este convite foi Dimas, perto de Jesus. Como dizia no início desta Santa Missa, ele era um condenado por ter feito neste mundo muitas coisas erradas. E ao lado de Jesus foi crucificado. Mas estar ao lado de Jesus, ao invés de envergonhá-lo, tornou-se oportunidade de salvá-lo. O estar do lado crucificado com Jesus. Gostaria muito de parabenizar a vocês todos por terem escolhido esse dia do Bom Pastor para esta festa. E eu estou dizendo isso porque quando eu cheguei aqui eu perguntei ao Padre Teles: o senhor poderia me contar por qual motivo que é hoje o dia da festa de São Dimas? E ele me disse: olha, antes do concílio celebravam a festa no dia 25 de março. Depois passaram para o dia 15 de agosto. E em assembleia, a paróquia decidiu que o melhor dia seria o dia do Bom Pastor. E eu estou admirado por esta escolha. E quero realmente dizer que foi inspiração boa de Deus, porque o bom pastor, de fato, é aquele que dá a sua vida por suas ovelhas, pois foi enviado para isto pelo Pai, para que nenhuma de suas ovelhas se perdesse. Irmãos e irmãs, em que nós nos diferenciamos de Dimas? Quando nós nos olhamos, nós que estamos com Cristo crucificado por causa dos nossos pecados, em que nós nos diferenciamos de Dimas? Esta não é a melhor pergunta. A melhor pergunta é: em que nós nos parecemos com Dimas? Nós nos parecemos com Dimas quando, estando nesta situação de vulnerabilidade,
encontramos no desamparo de Jesus, pregado na cruz, uma oportunidade para pedir: Senhor, tende piedade de nós. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Isso nos faz parecidos com Dimas. Esta capacidade que Deus nos dá pelo dom da fé nele, de pedir a graça de sermos salvos. Hoje eu estou diante de vocês para celebrar esta Santa Missa e me coloco na mesma atitude de necessidade de enriquecimento espiritual. Por isso, escutar com qualidade a palavra de Deus que a igreja nos propõe para este domingo do Bom Pastor faz com que voltemos para as nossas casas, todos nós, bem alimentados, porque esta palavra do quarto domingo da Páscoa, de fato, nos consola e nos insere numa dinâmica de vocação à santidade, que é a vocação por unanimidade dada a todos os homens e mulheres deste mundo. Vede que grande presente de amor o Pai lhes deu, de serem chamados filhos e filhas de Deus. E de fato nós o somos, diz São João na sua primeira carta. Hoje nós ouvimos como segunda leitura. Que honra sermos amados deste jeito por Deus. Que honra sermos todos chamados filhos e filhas de Deus. Isso é muita coisa. Ser filho, ser filha, é ser herdeiro, é ter a semelhança, é possuir a herança, é ter uma identidade. No mundo, nós todos somos de Deus, amados e amadas de Deus, selecionados por Deus. E esta dignidade faz com que superemos as nossas indignidades e as nossas vulnerabilidades. Para isso é preciso assumir a espiritualidade de Dimas. Embora ele seja um ser humano considerado inútil, principalmente por causa de seus atos, foi como Jesus extirpado, excluído, erguido como um verme, sendo para todos uma vergonha. É disso que o profeta Isaías fala de Jesus. E se fala de Jesus como um homem que mereceu esse desdém todo por ter sido crucificado, quanto mais não falariam daqueles que com ele também foram crucificados. Então, contemplar a imagem de Dimas, também erguido como um excluído, é uma oportunidade para cada um de nós se ver. Nós todos precisamos ser capazes de superar espiritualmente os nossos estreitamentos, os nossos erros, os nossos pecados, por uma energia de confiança, de esperança, e eu diria, de fé fundamental, profunda, a ponto de reconhecer em Jesus o Salvador. Enquanto nós nos mantivermos do outro lado de Jesus com arrogância, como foi aquele outro crucificado que dizia: você não é Deus? Salva-te a ti mesmo, debochando de Jesus,
Às vezes nós vivemos num mundo assim, nos sentindo no direito de debochar de Deus, por causa de preconceitos, por causa de arrogâncias, por causa de estreitamentos. Esta é a pior indignidade humana. Mas todas as nossas fragilidades são aproveitadas quando de dentro do nosso coração emerge, surge a força da fé, que nos faz olhar para Jesus e não ter vergonha de Jesus, mas amar Jesus, confiar em Jesus e acolher Jesus como condição de salvação para a nossa própria vida. Foi isto que o apóstolo Pedro viveu quando, depois da ressurreição de Jesus, nós ouvíamos aqui como primeira leitura dos atos dos apóstolos, das ações dos apóstolos, dos feitos dos apóstolos. Ele disse: chefes do povo, vocês estão nos interrogando por causa do bem que nós estamos fazendo. É isso mesmo. Toda vez que nós fazemos o bem, nós provocamos perguntas. O nosso mundo é um mundo que tem dificuldade de crer na bondade, de crer na fraternidade, de crer na solidariedade, de crer na amizade, porque é alimentado por uma outra maneira de ver as coisas. O mundo sempre foi alimentado pela cobiça, pela competição, pela arrogância, pelo egoísmo, pelo individualismo, e a gente fica respirando estas coisas todas, desde os relacionamentos familiares até aqueles para os quais nós somos levados pelo mundo do trabalho e das relações sociais. Como é difícil conviver, como é difícil crer no outro, como é difícil acolher o outro. É preciso muito esforço e muita conversão para poder viver a experiência do bem. Este Espírito que o Pai pediu que Jesus nos comunicasse, o Espírito do bem. O Espírito do bem faz com que a gente seja capaz de viver assim, com amor, como Jesus nos amou, ou seja, de graça, sem querer nada em troca. É difícil isso, ainda mais nesta época em que nós precisamos ser sempre aplaudidos, destacados, curtidos nas redes sociais, e se alguém não nos reconhece, nós nos sentimos deprimidos e até mesmo esquecidos. É difícil ser bom de graça, mas é possível. Pedro estava tão inundado pela bondade da ressurreição de Jesus, que deu esse testemunho. Olha, nós estamos fazendo bem. Por exemplo, acabamos de curar um enfermo, e ele reagiu assim, com alegria. Vocês estão incomodados com isso? Nós estamos fazendo bem pelo nome de Jesus. Sabe, Jesus, este que vocês crucificaram numa cruz, pois é, ele está vivo, ele ressuscitou, ele é maior, ele vale mais do que o poder de vocês, que são chefes. Quem é que hoje nós consideramos como nossos chefes? O dinheiro, certamente, a aparência, as pessoas que têm poder. Às vezes idolatramos figuras da política, da arte e até mesmo da religião. Mas quem é que vale mais para a vida de cada pessoa? Dimas diz: é ele que está pregado na cruz. Ninguém mais pode me tirar aqui desta cruz, senão aquele que pode vencer o pecado e a morte.
É uma ótima oportunidade para entender o que significa Jesus, o bom pastor. Celebrar a festa de São Dimas nesse dia é uma ótima oportunidade para entender o que significa Jesus, o meu bom pastor, porque me ajuda a colocar Jesus no centro da minha vida. Pedro ainda diz assim: olha, ele é como uma pedra que devia ter sido aproveitada na construção da sua própria salvação, mas vocês jogaram fora a pedra que os pedreiros rejeitaram. Nós cantamos no salmo de resposta a esta provocação de Pedro: é agora a pedra angular, é aquela que é posta no ângulo de referência, que dá sustentação à construção. Jesus é a nossa referência. Vamos dizer juntos? Jesus é a nossa referência. Depois vocês, por favor, me permitam sugerir isso. Voltem para casa pensando nisso, se é verdade. Se for verdade, possivelmente alguma coisa já vai mudar hoje na sua vida. Uai, se Jesus é a minha referência, então a minha mágoa, então o meu ódio, então o meu preconceito precisa ser repensado, porque sendo ele a referência, outra medida maior precisa entrar na minha vida. É a medida que ele tem da cruz, de dar a vida, de amar sem medida. Eu teria gosto de ficar falando, Padre Teles, aqui muitas coisas, sabe? Por causa desta oportunidade que o Senhor me deu de vir aqui celebrar esta festa. Mas eu não vou ficar cansando sua comunidade, não. Quero só te agradecer e estou muito feliz de conhecer também o Padre Júnior, que é da Arquidiocese de Montes Claros, reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus, em Bocaiúva, está nos visitando. Que coisa boa! Eu quero só agradecer ao Padre Teles por esta oportunidade de estar com vocês e lembrar a vocês que esta passagem do Evangelho, do capítulo 10 de São João, é de fato uma grande provocação para nós, porque o capítulo 10 de São João fala de 3 histórias, 3 parábolas de Jesus, consideradas as palavras da proximidade de Deus, da acessibilidade ao caminho de Deus e da proposta de conversão do coração a Deus. A parábola do bom pastor que conhece as ovelhas, elas o escutam porque conhece a sua voz. Proximidade. Como nós precisamos de proximidade. Enquanto nós estivermos nos distanciando pela virtualidade, hoje não é difícil de ver isso, né? Ficamos numa sala, 3, 4 pessoas, cada um com o celular. Quem está falando isso com vocês faz isso também, porque já ficou viciado. E a gente fica longe, às vezes colado um com o outro, mas conversando com quem está do outro lado do mundo. E não consegue ser próximo, não consegue sentir o cheiro. Papa Francisco diz que o bom pastor tem o cheiro das ovelhas. Todos nós precisamos ser bons pastores uns para com os outros, cuidar uns dos outros, ter atenção, capacidade de escuta, caminhar junto para a vida ficar mais bonita. Então esta é a primeira parte das 3 histórias, a proximidade. A segunda parte é a da porta. O bom pastor é também a porta do rebanho. Ter coração aberto, como Jesus, para que as pessoas possam entrar e sair livremente. Jesus é a porta, porque nele não há preconceito. Quantas pessoas não encontram portas abertas dentro do nosso coração, por antipatias, por estreitamentos, por julgamentos, e nós vamos fechando portas. O cristianismo é uma religião que altera esta dimensão dos relacionamentos construídos a partir das simpatias. Para o cristianismo, os relacionamentos devem ser construídos a partir da estima.
Imaginemos se Jesus nos julgasse pela simpatia, porque acha bonito ou porque gosta de nós. Talvez muitos de nós já estariam condenados por pouco tempo de existência. Jesus gosta de nós por estima do coração, porque Ele mora no nosso coração, porque cada um de nós é templo vivo do seu Santo Espírito. Então não tem bonito, nem feio, nem alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, nem branco, nem negro, nem homem, nem mulher, nem desta religião, nem de outra religião, enfim, somos todos irmãos e irmãs. Esse ano a igreja nos ajudou muito com a campanha da fraternidade, que deve se estender a ponto de nos fazer dizer como um refrão que nos converte: vós sois todos irmãos e irmãs. Vamos dizer? Vós sois todos irmãos e irmãs. Já é difícil pensar isso na família, imagina extrapolando as portas de casa. Ver o outro como um irmão, não como aquele que me ameaça. Jesus é a porta, porque nele, no coração dele, todos entram. Dimas entrou no coração de Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é isso que nós queremos? Ir para o céu? Posso fazer uma enquete aqui, vocês não ficam bravos, não? Quem quer ir para o céu? Levante a mão. Hoje? Eu não podia esperar outra coisa se não fosse essa risada. Terceira parte é esta parte belíssima do Evangelho de hoje, contracenando para a conversão do coração, para a salvação. Jesus que dá vida ao lado de quem é mercenário e lobo, no confronto com as ovelhas. Às vezes temos mais dificuldade de sermos discípulos missionários de Jesus do que de sermos mercenários e lobos. Sabe por quê? Porque para ser parecido com Jesus, nós também temos que dar a vida. Eu sou o bom pastor porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E eu não sou nem pastor porque eu quero ganhar, sugar, como diz o capítulo 34 do profeta Ezequiel. Quero aproveitar das ovelhas, da lã, da gordura, da carne. Quando nós vivemos assim, querendo sugar uns dos outros, explorar, nós não somos parecidos com Jesus. Então hoje é um dia de pedir a conversão do coração, para que a gente seja capaz de alargar o coração, e de dar a vida, e de fazer com que a nossa vida seja útil para a vida dos outros, dar a vida nos pequenos gestos, investir tempo para escutar, para nos aproximar, para estender a mão, para ajudar, para facilitar os caminhos, e principalmente para não ser objeção para a salvação de ninguém, dando escândalo. Que Deus nos dê esta grande graça, e eu acho que essa paróquia merece uma salva de palmas pela sua festa.